Boa tarde a todos que estão presentes na sala, boa tarde aos nossos convidados, Juliane Serres e sua equipe, sua super equipe. Né? Hoje nós teremos uma sala diferente, normalmente uma pessoa, hoje nós teremos a fala de várias pessoas, vamos aproveitar bastante. Nós temos aqui a equipe do Museu das Coisas Banais, que vai falar sobre a exposição Objetos que Aproximam, uma exposição que foi aberta, uma exposição virtual que foi aberta no final de semana. Tá? Antes de eu passar a palavra para vocês, eu vou deixar para vocês também se apresentarem, Juliane. Eu acho que vocês fazem uma breve apresentação, acho que como temos alunos presentes, seria interessante eles também falarem, né, do curso, de onde eles vêm. Mas daria só um recado bem rapidinho, que é a questão das inscrições. Quem já participa da sala nas outras vezes já conhece o nosso sistema. Eu vou colocar ali no chat a lista, o link que as pessoas que nunca participaram podem preencher os seus dados para receber os certificados, e quem já preencheu, coloca ali nas notas compartilhadas o seu nome, porque daí a gente já tem os dados e não precisa. A gente pede que todos mantenham seus microfones desligados, para a gente evitar interferências, ruído na sala. E qualquer problema a gente se comunica aqui pelo chat, se estiver acontecendo alguma coisa. E eu vou desligar minha câmera, deixar só nossos convidados, mas estou aqui atrás, Juliane e meninos, qualquer coisa que aconteça, estarei aqui à disposição, tá bom? Que tenhamos uma boa conversa agora sobre o Museu das Coisas Banais. Tá bem. Então, obrigada, Silvana e Andréia, pelo convite, né, para participar mais uma vez do Tão Longe, Tão Perto, que conversava no início aqui com a Silvana, já tem várias semanas, né, esse projeto que é tão bacana, da Pró-Reitoria de Extensão aqui da UFPEL. E que esse projeto, né, de alguma forma, ele permite, então, que nós, tão longe, possamos nos aproximar um pouquinho, né, para discutir temas que são de interesse, né, de cada grupo, né, são várias salas. Essa sala aqui é sobre arte, cultura, né, durante a pandemia, aproxima, né, pessoas que têm interesses comuns, né, então tem várias pessoas aqui que eu estou vendo, colegas, amigos, né, acho que tem familiares aqui, né, então a nossa ideia é fazer uma apresentação, né, que a equipe vai falar, né, cada um de nós vai falar um pouquinho, eu vou fazer uma apresentação mais geral do Museu das Coisas Banais, e depois cada um vai falar um pouco sobre a exposição e sobre alguns processos, né, do Museu das Coisas Banais. E aí, a ideia é que cada um, antes de falar, se apresente, né? Eu vou me apresentar, eu sou Juliane, eu sou professora na Museologia, na Conservação e Restauro, no Departamento de Museologia, Conservação e Restauração, aqui da UFPEL, e trabalho também no programa em Memória Social e Patrimônio Cultural. Tá? E esse projeto, né, do Museu das Coisas Banais, que eu coordeno, é um projeto que foi criado em 2014, né, como um projeto de extensão, então nós já vamos em 6 anos aí de projeto, né, e muitos de vocês talvez já conheçam o nosso trabalho, né, já conheçam um pouquinho do Museu das Coisas Banais, através das nossas redes sociais e através do nosso site, né, mas para aqueles que não conhecem ou que, né, eu vou trazer talvez algumas outras informações, né, principalmente um pouquinho em relação à inspiração, né, de por que esse museu foi criado, e então eu queria compartilhar um pouquinho isso com vocês, antes de nós falarmos da exposição, que é o tema principal, né, da nossa conversa, essa exposição, que, como mencionou a Silvana, inaugurou agora dia 14, né, a exposição Objetos que Aproximam Dentro de Casa, que depois, né, mais adiante a Joana vai falar, tá? Mas eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre o projeto, né, Museu das Coisas Banais, que é um museu virtual, né, então nós não temos uma sede física, né, nós temos, na verdade, uma sala lá no nosso prédio, no campus, que é uma sala administrativa, né, onde nós temos o nosso computador e alguns materiais, mas o museu em si, ele é um museu na internet, né? Ele é um museu virtual, ele não tem um referente fora da internet, então ele não é um museu virtualizado ou um site de museu, ele é o museu, né? Então a nossa sede é nesse endereço, né, no www, tá? O museu surge, então,
como eu dizia, né, em 2014. E aí, uma das questões que sempre instiga as pessoas, né, e nos perguntam por que Museu das Coisas Banais, né? Vocês querem conservar coisas banais, mas as coisas banais elas são muito associadas, né, a coisas que não têm significado ou que não têm importância. E na verdade, né, a ideia é justamente brincar um pouquinho com essa denominação de banal, mas a ideia do banal é muito mais o banal no sentido de comum, né, dos objetos comuns, dos objetos cotidianos, que geralmente, né, esses objetos, eles estão ausentes dos museus tradicionais, né, que até um certo tempo atrás, eles preservavam muito mais objetos, ou objetos raros, ou objetos de pessoas importantes, né, então não havia muito uma democracia em relação aos acervos preservados, né. E então a ideia do Museu das Coisas Banais, ela surge justamente para preservar esses objetos tidos como banais, objetos comuns, mas que são objetos carregados de significados, né? Então, até quando nós trabalhamos na escolha do nome, né, se falava em por que não denominar Museu dos Objetos Importantes, Museu dos Objetos Afetivos, Objetos Biográficos. Na verdade, os objetos banais, eles são tudo isso, né? Eles têm uma carga de afetividade, né? Eles têm uma carga também de biografia, eles acompanham as pessoas, né? E, na verdade, essa nossa relação com os objetos, né, é uma relação completamente humana, né? Desde que nós começamos a fabricar objetos, que nós temos a ascensão da própria cultura em si, né? E a ideia, então, é preservar um pouco, né, a memória desses objetos. E veio, assim, uma inspiração, né, de várias fontes, digamos assim, né? A primeira delas, a gente poderia dizer que é a gente pensar no destino dos objetos quando nós não mais estivermos, né? Então, tem uma coisa poética aí também, porque os objetos, eles nos transcendem, né? Claro que existe aquela categoria de objetos descartáveis, né, que são deixados pelo caminho, mas muitos objetos nos transcendem, né? E para onde vão esses objetos, né? Geralmente nós contamos a história deles para as pessoas que são próximas, né? E esses objetos, eles fazem essas conexões, né, entre o visível e o invisível, né? E a ideia, então, surgiu de criar esse museu para abrigar esses objetos, tá? E aí, nós pensamos isso lá em 2014, então, que nós deveríamos escolher um objeto para ser o símbolo do Museu das Coisas Banais. E surgiu a ideia, então, do guarda-chuva, né? Porque o guarda-chuva é um objeto banal, talvez um dos objetos mais banais que nós tenhamos, né? E ele tem esse caráter de proteção, né? O guarda-chuva nos protege da chuva, né? E é interessante porque hoje, enfim, o guarda-chuva se tornou um objeto banal, mas a história desse objeto ela é muito interessante, né? Ele foi inventado séculos antes de Cristo, tá? E ele foi, por algum tempo, considerado um objeto sagrado, um objeto de proteção. Depois ele passou a ser um objeto usado só pelas mulheres, era um objeto feminino, né? Depois, lá no século XVIII, ele vai ser usado pelos homens. Aí, com o surgimento da industrialização, ele vai se tornando popular. Mas sempre foi, ou, né, na sua popularização, ele era associado como um objeto até das classes sociais menos favorecidas, né, que não tinham, por exemplo, uma carruagem para escapar da chuva, né? Então, o guarda-chuva, ele é um objeto, talvez um dos mais banais, né, e tem esse caráter de proteção. Então, adotamos o guarda-chuva como o símbolo, né, do Museu das Coisas Banais. Pode passar. Então, aqui falando um pouquinho sobre o projeto, né, que eu já mencionei para vocês, que surge, então, em 2014, como um museu virtual, porque nós queríamos preservar esses objetos comuns. Mas como? Como nós vamos fazer isso? Como nós vamos trabalhar isso? Então, surgiu a ideia de criar um museu virtual, né, um museu na internet, e nós começamos, assim, de uma forma que eu poderia dizer, assim, muito amadora, né? Nós recebíamos os objetos por e-mail, com uma narrativa, e organizávamos, né, numa página que nós tínhamos, uma espécie de um blog, né? E aí, aos poucos, então, o projeto foi sendo construído, tá? Pode passar. Então, nós também definimos, né,
uma missão para o museu. Qual era a missão? O que o Museu das Coisas Banais faz, né? E aí nós chegamos, né, a essa missão, que é preservar no espaço virtual, através do compartilhamento de memórias, todo e qualquer objeto com valor afetivo, pertencente a toda e qualquer pessoa. Então, dessa forma, né, na nossa missão, nós pretendemos ampliar e democratizar a constituição de acervo por meio, então, de um museu virtual, formado de objetos biográficos, e a nossa intenção também é fomentar um pouco essa discussão, essa percepção, né, em relação ao mundo, né, que nos cerca, né, esse mundo objetual, né. E aí essa aqui é uma página, a página inicial da capa, né, do nosso site. Esse site, então, ele foi sendo construído aos poucos. Depois eu vou falar um pouquinho da equipe, né, mas aí vocês já podem imaginar que nós trabalhamos com uma equipe interdisciplinar, né, então nós precisamos de pessoas de várias áreas, né, e uma pessoa uma figura muito importante, né, para um museu virtual, certamente é alguém da área da computação, né, da programação. E ao longo do processo, nós tivemos 2 estudantes da UFPEL que trabalharam conosco, né, nessa parte de programação, que foi o Luan, lá no começo do projeto, e agora, né, nós temos um colaborador que foi aluno da UFPEL e hoje é um profissional, mora em São Paulo, e continua, né, colaborando com o Museu das Coisas Banais, o Rafael Nascimento, que faz parte da equipe, mas não pôde estar aqui hoje conversando conosco. Então, hoje nós temos esse site, digamos que bem mais desenhado e bem mais funcional, né, muito em função do trabalho do próprio Rafael. E é claro que é sempre um trabalho de equipe, né? Então, o programador, alguém da ciência da computação, ele vai dialogar com a equipe, com o museólogo, com o historiador, com o artista, com o antropólogo, com a equipe do Museu das Coisas Banais, para tentar, né, operacionalizar, para tentar tornar público, né, isso que nós queremos enquanto museu. Então, o Museu das Coisas Banais, ele tem uma missão, ele tem uma política, ele tem um objetivo, né? Então, às vezes, também as pessoas pensam que o museu virtual, certamente não as pessoas que estão aqui, né? Mas as pessoas, de modo geral, também, às vezes, confundem muito, né? De como se o museu não tivesse todo um trabalho museológico, que nós vamos ver depois nas apresentações seguintes, que nós seguimos, né? Então, o Museu das Coisas Banais, ele é uma espécie, né, de laboratório para os estudantes, né, para os estudantes e para nós mesmos, né. Eu venho de uma área de formação historiadora, trabalhei em museus, né, mas toda essa descoberta, né, desse universo do virtual, essa questão dos museus na internet também, ela foi uma descoberta, né, para mim, e muito disso eu também venho aprendendo, né, no trabalho com os alunos e no trabalho nesse projeto. Ah, olha que legal, o FOP presente, que legal. Bom, aqui nós temos, então, a equipe, né, as nossas fotinhos aqui, 4 pessoas da equipe, então, aqui conversando com vocês. A Nara, então, não pôde participar da apresentação hoje. Rafael Nascimento é o nosso programador, que está no seu horário de trabalho lá em São Paulo. E Rafael Chaves, que também, né, esteve lá na fundação do museu e vem participando do museu como colaborador, que agora está um pouco afastado, porque está fazendo a sua dissertação de mestrado com o tema, né, de museus virtuais. Né, Rafael, acho que está aqui na sala, né, então, hoje, né, é essa equipe e a Rafaela, né, a nossa nova aquisição aqui do museu, tá? Então, nós temos uma equipe atualmente de 7 pessoas. Pode passar, por favor? Bom, mas ao longo do período, né, ao longo do tempo, então, passaram pelo Museu das Coisas Banais mais de 30 pessoas, tá? Mais de 30 colaboradores. Nós chegávamos a fazer reuniões com salas cheias, né? Muitos estudantes de várias áreas, de vários cursos, né? E como vocês, né, acredito que vários que estão aqui são dessa área da museologia, né? Da cultura de modo geral, sabem que para a gente colocar em marcha, né? Qualquer trabalho, uma exposição, enfim, a gente coloca em diálogo, né? Várias, ali está o Rafael, né? Várias áreas, né? Várias expertises, né? Então, passaram pelo museu mais de 30 alunos, né? Ao longo, alunos e profissionais também, nós já contamos com a ajuda de muitas pessoas de fora também, né? E ainda já contamos no passado e ainda seguimos contando, né?
Pode passar, por favor. Bom, eu acho que Marco está com o microfone ligado. Marco, se puder silenciar o microfone, tá bem? Não está atrapalhando, né? Ok, Marco, obrigada. Bom, agora que eu estou vendo aqui no chat, também tem pessoas que colaboraram, né, com a exposição aqui, uns doadores. Que bom, né, que os doadores estão presentes aqui na sala também. Por quê? O nosso museu, ele só existe, né, ele só funciona justamente porque há esse trabalho de compartilhamento, né? Ele é um museu colaborativo, né? As pessoas, então, elas doam os seus acervos, e até essa era uma outra questão que nós tínhamos bastante dificuldade no começo, né? Porque quando as pessoas, elas queriam compartilhar a memória dos seus objetos, né? Elas queriam que aquela história fosse conhecida, mas elas não queriam se desfazer dos objetos, né? Porque os objetos tinha um valor afetivo. Então, nós tínhamos muita dificuldade, né, inicialmente, até de explicar, não, você não vai doar o seu objeto. Inclusive, algumas pessoas até queriam depois doar os seus objetos, né? Mas nós dizemos, não, nós não podemos aceitar os seus objetos porque o nosso museu é um museu virtual. O que você vai compartilhar, então, é a imagem do objeto, né? É a fotografia do objeto e a narrativa, né? Porque nós queremos a história do objeto, nos interessa, né? Interessa para o museu essa relação, né, que as pessoas têm com as coisas, essa história dos objetos, né, essa relação afetiva que se estabelece, né? E então agora no nosso site nós temos essa parte, né, de compartilhe seu objeto, né, os objetos que você guarda, esses objetos que têm história, e as pessoas entram no site do museu e podem fazer a sua doação através do site. Pode passar, por favor. Bom, aqui tem a página ali do doador, que eu não vou falar agora, que mais adiante Leonardo vai falar, né? Pode passar. Bom, e o que o Museu das Coisas Banais faz, né? Então, nós colecionamos, né? Nós colecionamos esses objetos afetivos, né? E nós organizamos esses objetos também de uma forma colaborativa, né? Nós criamos, depois de muitas discussões, né? Nós criamos algumas categorias para o nosso acervo, né? Como é que nós vamos classificar o nosso acervo, né? Existe toda uma questão técnica na museologia, né? Através do Thesaurus, né? Da classificação dos objetos, mas nós entendemos que o nosso acervo, ele poderia contar com uma outra classificação, né? Uma classificação que nós que pudesse dar conta do nosso acervo, né? Numa planilha que nós temos, nós até usamos uma categoria do Thesaurus, né? A categoria, digamos assim, científica, né? Mas na nossa interface, sobretudo na nossa interface, nós utilizamos essa categoria que para nós ela é muito importante, essas categorias, porque nós procuramos dividir esses objetos que nós tínhamos, né? E dividimos então em eventos, lugares, pessoas, sentimentos e aqueles objetos trecos, troços e coisas, né? E o que a pessoa faz? Quando ela vai doar o objeto, ela escolhe a categoria a qual aquele objeto vai se filiar, né? Então, é bastante colaborativo, né, todo o procedimento. Pode passar, por favor. Aqui, né, depois vocês podem olhar com bastante cuidado, né, no site, que tem uma breve descrição, né, de cada uma dessas categorias. Pode passar, tá? E além, então, das atividades, né, que o museu realiza no mundo virtual, né, que realiza online, nós temos também atividades fora, né, da internet, né, fora do cyberespaço. Só vou mencionar rapidamente algumas aqui para vocês, né, mas nós já fizemos oficinas, né, por exemplo, nós fizemos uma oficina, foi o ano passado ou retrasado, já não sei mais, né, esse período já a gente perde um pouquinho a noção de tempo, né, nós fizemos uma oficina chamada Caminhadas da Percepção, né, onde nós traçamos um roteiro na cidade, aqui em Pelotas, né, e no caminho, as pessoas que participaram da oficina, elas iam fotografando objetos que elas encontravam no caminho, né, porque os objetos, eles estão tão assimilados à nossa vida, né, que nós nem percebemos mais objetos, né, e daí talvez aí esteja, digamos que um dos pontos, né, que a gente aborda no museu, que a gente quer, de alguma forma, sensibilizar, né, as pessoas para que elas prestem atenção na relação que elas têm com as coisas, né, porque isso também pode, inclusive, modificar a própria relação de consumo, etc., né? Nós nos damos conta do ambiente
em que nós vivemos, né? Então, nós já fizemos essa oficina Caminhadas da Percepção, nós já fizemos um ciclo de cinema que foi muito legal, Cine Coisa, né? Trazendo filmes que tratavam de objetos e dessa relação das pessoas com os objetos, ou de objetos com vida, né? Objetos que falavam, né? Que tinham sentimentos, enfim. Nós já organizamos outras exposições fora do mundo virtual, né? Essa exposição que a equipe vai apresentar para vocês agora é uma exposição virtual, mas nós já realizamos outras exposições, por exemplo, na Secretaria de Cultura aqui de Pelotas, né? E no Museu na Secretaria de Cultura, exato, nós realizamos uma exposição sobre objetos da infância, né? Então, nós tematizamos a infância, né, como o recorte, onde nós trabalhamos com uma escola, né? Então, eram objetos de crianças, tá? Nós trabalhamos também com objetos de idosos, tá? Era uma exposição chamada Objetos Tempo, onde nós fizemos todo um outro projeto de extensão junto ao asilo aqui de Pelotas e procuramos identificar quais eram os objetos que as pessoas guardavam, né? Que as pessoas institucionalizadas, né, carregavam consigo, tá? Nós fizemos uma outra exposição também sobre objetos do mercado de pulgas, né, objetos, aqui tem uma feira que acontece todo sábado, tinha, né, nesse período agora está suspensa, voltará muito em breve, tomara, né, o mercado de pulgas aqui de Pelotas, então nós fizemos uma exposição sobre os objetos e as histórias dos objetos do mercado de pulgas, né, uma parceria com os feirantes, né, e foi uma exposição também muito legal. Então, essas exposições foram fora do mundo virtual. Então, quer dizer, o Museu das Coisas Banais, a nossa base, né, é a internet, mas nós também desenvolvemos outros projetos para além da internet, né? Pode passar, por favor. Bom, e aí, também, tudo isso, né, depois vocês podem olhar com mais atenção no site. Nós temos desse projeto, né, se gera uma reflexão também teórica, né, então vários alunos que passaram pelo projeto, que estão no projeto, né, desenvolvem artigos, apresentações, enfim, né, então há uma produção acadêmica, né, nesse sentido, também já nos aventuramos, né, por produções audiovisuais, fizemos entrevistas, então tem um conjunto de materiais que está no site, né, que ainda falta, né, mas aos poucos nós estamos atualizando, né, e também outros produtos, né, nós temos um painel, né, que foi até feito pela Joana, né, foi colaborativo, mas uma ideia da Joana, né, um painel onde nós temos uma série de objetos, né, e é uma peça bem importante para o museu, uma vez que nós não temos, então, as coleções físicas, né, mas nesse painel, muitas vezes, enfim, ele é bem representativo, né, de tudo o que é banal, afetivo, enfim, né, que a gente vai acumulando aí ao longo da vida, né. Então, o Museu das Coisas Banais é um pouco, né, eu dei para vocês um certo panorama, né, do museu, tá? E agora, então, né, durante esse período de distanciamento social, de isolamento, né, e também nesse período que há toda uma discussão sobre a virtualização, né, nós estamos vendo cada vez mais, né, o surgimento de museus virtuais, em relação ao próprio Covid, né, o surgimento de vários memoriais, de vários espaços, né, para guardar essas memórias, para fazer esses registros, né, nós entendemos que, a partir, né, do nosso projeto do Museu das Coisas Banais, nós podíamos fazer uma exposição, né, enfatizando um pouco esses objetos que estão presentes, que nos acompanham, né, e principalmente durante esse período de isolamento, né, e aí surgiu a ideia, né, da exposição Objetos que Aproximam Dentro de Casa, e aí eu já vou passar, então, a palavra para a Joana, né, que é da equipe do museu e que foi a curadora, né, e uma das grandes responsáveis pela exposição, para que ela comente, né, conte para nós um pouco sobre a exposição, tá? E agora eu fico aqui só escutando, tá bom, Joana? Obrigado, Juliane. Olá, pessoal, eu sou Joana Schneider, eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade Federal de Pelotas, e eu faço parte do museu desde 2017.
Na minha pesquisa, e mesmo na graduação, né, quando eu estava no bacharel em artes visuais, eu já pesquisava o valor das coisas, pesquisava a partir da minha produção artística, né, envolvia os objetos e a memória e esse valor não monetário. Né, há vários tipos de valoração dos objetos na nossa sociedade, o monetário é só um deles. E essa minha vontade de pesquisar os objetos e as memórias expressas através das narrativas me levou até o Museu das Coisas Banais. Inclusive, conheci o museu a partir dessa exposição que a Juliane colocou, das pessoas idosas lá do Asilo de Mendigos. Bom, como a Juliane colocou, o período de isolamento, né, da pandemia e esse momento tão atípico que estamos vivendo, de permanecermos quase que 24 horas dentro da casa, do espaço doméstico, voltou a atenção do mundo no nosso cotidiano doméstico mesmo, né, para o espaço da casa, para os afazeres domésticos e também para os objetos. Esses objetos que estão rotineiramente dentro da nossa casa, junto conosco, alguns muito funcionais, outros que adquirem outro tipo de valoração, né, de significado, mas como bem a Juliane apontou, como os objetos estão sempre, né, no nosso dia a dia, nos atravessando, eles estão naturalizados, nós muitas vezes não prestamos atenção, a devida atenção aos objetos. A partir disso, surgiu a ideia, né, com a pandemia, além dessa questão da casa, os objetos que aproximam, tecnologicamente falando, né, os objetos mediadores, tiveram, assim, um pico, né, de atenção, assim, o computador, né, o celular, todas as tecnologias de internet. Mas nós, enquanto Museu das Coisas Banais, né, enquanto equipe, estávamos nos questionando se são esses apenas os objetos, objetos tecnológicos que aproximam uma pessoa da outra, né, pessoas que estão distanciadas fisicamente. Chegamos à conclusão que não, os objetos, né, que nos fazem lembrar, que são links afetivos com outras pessoas, também aproximam, né, pelo seu aspecto subjetivo. Foi daí que surgiu a ideia de fazer uma chamada de exposição com a temática de objetos afetivos, né, objetos que são companhia da gente dentro de casa, nesse momento de isolamento, e também objetos que aproximam, né, pessoas que estão fisicamente separadas. Lançamos, pode passar, não, desculpa, continua. Lançamos essa chamada, né, nas nossas redes sociais, esse cartaz, no Facebook, Instagram, tivemos um retorno, assim, muito superior à expectativa, né, foram 1.700 por aí, né, em torno de 1.700 compartilhamentos no Facebook. O nosso cartaz, nossa chamada, ela chegou em todos os lugares do Brasil, assim, em outras universidades, e assim foram chegando os objetos, né, muitos objetos. No todo, chegaram 444 objetos. Pode passar, Leonardo, por favor. Nesse período mesmo da chamada, como ganhou uma visibilidade bem grande nas redes sociais, a nossa chamada para exposição, para envio de objetos e narrativas, né, fotografias, começaram a surgir reportagens sobre a nossa chamada. Uma reportagem bem importante foi a que apareceu na Folha de São Paulo, não era especificamente sobre o Museu das Coisas Banais, era sobre arquivos e museus que estão em busca de relatos e experiências da pandemia. E o Museu das Coisas Banais foi citado, entre outros tantos, museus e arquivos que estão registrando esses momentos, né? Fotos domésticas, fotos na rua, dessas ruas vazias, enfim, todos os registros dessa experiência. Pode passar, por favor. Aí, com esse grande fluxo de envios, né, muitos envios ao mesmo tempo, aconteceu um congestionamento do nosso site, e também das próprias redes, né, que foi um dos problemas no início do isolamento, que todo mundo estava em casa, todo mundo acessando reuniões, e a internet instável.
nesse momento, bem no início do período de recebimento, alguns dados se perderam. Uns 2 dias, a gente recebeu nos 2 primeiros dias em torno de 40 objetos, então nosso site, a internet não comportou. Perdemos alguns dados, só restou as fotografias desses objetos. Então, como resolver esse problema, né? Primeiro resolvemos as questões técnicas, para isso não acontecer mais, né? Algumas configurações no e-mail e tudo mais, e lançamos uma campanha na internet, que chama Achados e Perdidos do MCB, que é um setor do Achados e Perdidos, né? Criamos esse setor para lançar a campanha Procura o Meu Dono. Começamos a divulgar nas redes sociais. Antes mesmo de iniciar a exposição, a gente já havia recuperado alguns objetos. Depois, na exposição, esses objetos entraram também lá no porão. Vou chegar lá para explicar como a gente introduziu esses objetos na nossa exposição, né, um recurso. E foi interessante, assim, porque como a gente trata de objetos, a gente vai falar desses locais onde os objetos estão, né? Tanto na casa, que é o que a gente aborda na nossa exposição, a casa como um museu, né, como o setor de inservíveis, como os próprios museus tradicionais, o lixo, né, a rua, como a Juliane colocou na caminhada da percepção, esses vários lugares, né, que os objetos estão. Então, foi um problema que, por fim, gerou uma ação bem interessante para a nossa discussão. Então, vamos para a exposição mesmo, né? Recebidos esses 444 objetos, que é um número bem significativo, considerando que o nosso acervo inicial, né, antes da exposição surgir, tinha em torno de 280, eu acredito, não sei o número específico, mas era mais ou menos isso. Bom, recebemos 444 objetos. Como resolver, né? Um novo problema que também foi solucionado de uma forma interessante, assim, porque a grande quantidade de objetos permitiu que se fizesse uma casa, né? Tínhamos objetos suficientes para distribuir para vários cômodos, e trabalhamos com o conceito da casa, né? A casa como ambiente de proteção, que já é, né, a casa entendida como um ambiente de segurança, proteção material, física, mas que no período da pandemia ficou muito mais evidenciado esse aspecto da casa, né, de proteção. Então, a gente traz aqui umas ilustrações que a Rafaela vai abordar depois, né, com a planta da casa, toda uma construção visual da exposição e também os textos remetendo para esse aspecto de proteção e também um aspecto afetivo da casa. Nós pensamos na Poética do Espaço, né, do Gaston Bachelard, que ele fala da casa, e ele vou trazer uma citação só, a casa é o nosso canto do mundo, né, ele trata a casa como esse nosso primeiro universo, falando lá das memórias de infância e tudo mais. Aqui é o texto, né, vou dar um panorama geral, assim, de como a exposição se apresenta. O texto, onde a gente convida pessoas a transitar pelos cômodos, abrir portas, né, e a visitar, a partir dos cômodos, os objetos, acessar os objetos e também as memórias, né, compartilhadas a partir desses objetos. Aqui estão as ilustrações da Rafaela, cada cômodo tem uma ilustração com objetos, né, e o nome de cada cômodo que a pessoa vai acessar. Vou ler aqui, os textos, né, de cada cômodo acompanham essa ideia do texto de abertura, de uma questão, de uma questão afetiva da casa e também de cada cômodo, né. Claro, os cômodos, assim como os objetos, né, os cômodos de uma casa são pensados a partir das suas questões funcionais, né, para que eles servem, mas também a gente aborda nos textos esse aspecto subjetivo de cada cômodo. Vou ler o da cozinha. A cozinha é um dos espaços mais afetivos da casa, pois é o espaço onde se prepara o alimento. Há uma estreita relação da cozinha com o tempo e com a afetividade. Os alimentos têm necessidades próprias e exigem uma pausa para o seu consumo. Assim, o ato de comer geralmente oportuniza momentos de socialização e troca afetiva, principalmente entre aqueles que cozinham e os que são alimentados. Por isso, a comida, coisa tão cotidiana, tem estreita ligação com a memória afetiva, principalmente na memória da infância, fase da vida em que as relações acontecem principalmente no universo doméstico.
Os objetos desse espaço, apesar de muito funcionais, são carregados de memórias permeadas por gostos e cheiros de alimento e afeto. Também é legal pensar na cozinha, aqui tem alguns objetos, né, que a gente selecionou para estar no espaço da cozinha, inclusive ali um ovo com farinha, e é muito interessante pensar nesse aspecto da pandemia também, que logo lá no início da pandemia as pessoas começaram a falar muito sobre comida, e inclusive saíram muitas notícias sobre o aumento de consumo de farinha, um aumento considerável do consumo de farinha no período da pandemia, ali no período inicial. Não sei se as pessoas já cansaram de cozinhar agora, mas no início as pessoas estavam fazendo muito bolo, né, estavam muito nesse espaço da cozinha. Isso também fica colocado, assim, nas narrativas que acompanham os objetos. Aí, trago aqui, para finalizar essa questão mais do conceito, um dos objetos que nós recebemos. Recebemos uma toalhinha, né, e com o título Toalha do Aldir. Vou ler a narrativa para vocês. Foi enviada lá de São Paulo, de Campinas, né, pelo Bruno Ribeiro. Considero Aldir Blanc, falecido no dia 4 de maio de 2020, o maior letrista da música popular brasileira em todos os tempos. Na primeira e única vez em que estivemos juntos, num churrasco na orla do Rio de Janeiro, acontecido entre 2013 e 2004, ele me presenteou com a toalha de rosto que trazia pendurada no ombro. É uma toalha da bateria de sua escola de samba, o Salgueiro, e contém o sobrenome do compositor escrito à mão com uma caneta preta. Esse foi um dos primeiros objetos que nós recebemos, ele trata da questão da pandemia, porque é um objeto que lembra esse encontro com o Aldir, né, que foi uma das primeiras vítimas aqui do Brasil, uma das primeiras pessoas famosas, né, que o Covid nos tirou. Depois disso, perdemos vários artistas, né, várias pessoas muito importantes, além de toda uma população atingida pelo coronavírus, né. Agora eu vou passar rapidinho, assim, só para vocês verem e ir transitando pelos cômodos, tá? Todos têm uma ilustração, um texto, e seguido dos objetos que se relacionam com aquele cômodo. Sala de estar, quarto das crianças, sala de jantar. Nós fomos pensando, né, os cômodos a partir dos objetos que a gente poderia agrupar. E, por último, o porão, ele se destaca porque no porão, como ele é um depósito, né, o porão geralmente tem esse aspecto de depósito, foi o recurso que a gente utilizou para colocar os objetos perdidos. Os objetos perdidos, né, os que estão procurando o seu dono. Inclusive, já achamos uma dona durante o período de exposição. Bom, agora eu vou passar para a Rafaela, que ela vai falar mais diretamente sobre as ilustrações e sobre o aspecto mais visual da exposição. Muito obrigada. Obrigada, Joana. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Rafaela Alvetti, eu sou técnica em comunicação visual e atual estudante de design gráfico na UFPEL, bicho, recém-entrada. A minha adição na equipe do Museu das Coisas Banais é recente, faz agora 2 meses que eu entrei, e eu entrei bem assim na época da exposição, então a minha missão agora, nesse momento, tinha sido focar na exposição objetos que aproximam. Como vocês viram, qual é a missão do designer num museu, né? Ainda mais no virtual, que é uma coisa tão importante, o visual. A gente precisa de site, precisa de redes sociais, e é assim que a gente está se comunicando atualmente no momento de pandemia. A gente sempre está vendo posts, a gente sempre está vendo fotos. Então, como é que eu ia transformar todos os conceitos, todas as discussões, tudo que foi criado com a equipe num visual? Como é que eu ia colocar todos esses sentimentos, todas essas memórias boas, nostalgias, numa imagem? Então, como a gente chegou? A gente chegou nas ilustrações, né? Que é uma forma um pouco mais informal, uma forma mais próxima, até um pouco remete um pouco à infância, memória, né? Uma coisa mais simples, assim. Foi assim que foram criadas também as categorias, né? Cada categoria era um cômodo, e para isso a gente precisava categorizar por cores, para ser uma forma mais fácil de ver. Se vocês notarem, cada cômodo tem uma cor, e dentro desse cômodo, as fotos deles têm selos com as suas cores, então fica bem fácil de distinguir
é uma coisa boa, até por causa que é uma exposição que é feita para todas as idades, para um público bem abrangente, né? Então, precisa alcançar de uma forma bem simples e visual para todo mundo. Depois disso, também, a questão do design, do conceito, foi focar na planta. A gente fez todos os cômodos como se fosse visto de cima, né? Uma planta de uma casa. Claro, não é nada muito técnico, é uma coisa mais próxima, uma coisa mais amigável, assim, né? Dizendo, não é... Vocês olham, vocês sabem que aquilo é uma impressora, que aquilo é um sofá, que aquilo é uma estante. É uma forma mais fácil de ver e um pouco mais divertida também. Nas ilustrações também vocês podem, se vocês passarem o seu tempo procurando assim e olhando, vocês podem encontrar objetos que estão na exposição dentro das ilustrações. Também tem alguns logos escondidos do museu. É uma coisa bem divertida e também para ser próxima dos doadores, para eles poderem olhar as ilustrações, ver os seus objetos, ou às vezes talvez nem os seus objetos, mas objetos que se tem na casa. O que foi é uma coisa para transmitir sentimento. Pode passar. Obrigada. Aqui vocês podem ver um pouquinho do processo. Tudo, né, em museus, projetos, são processos, né? Eu fiz as ilustrações, mas o processo de criação de identidade visual foi feito com a equipe toda. Todo mundo teve a sua ideia e eu precisava transmitir o conceito deles, a ideia deles, no papel. Então, é muito engraçado porque cada uma tem a sua e são muito diferentes, dependendo de classe social, dependendo de onde vocês moram. É muito diferente. Então, às vezes, ao longo das discussões, nós tínhamos discussões tipo, na minha cozinha não tem isso, no meu quarto não tem isso. Não, para mim isso fica no quintal. Aqui vocês podem ver que no banheiro, primeiro a gente teve o ferro de passar roupa. Aí depois a gente pensou, não, vou botar um varalzinho móvel. Aí a gente, não, vamos tirar a área de serviço do banheiro e vamos deixar uma penteadeirinha ali. E a gente acabou mudando a área de serviço lá para o quintal, que vocês podem ver depois, entrando na exposição, tem um varalzinho. Então, assim, é uma questão muito íntima e foi criada com muito amor e carinho. Cada detalhe do museu e da exposição foi feito com muito amor, com muito sentimento, porque é isso que transmite, né? Memórias, objetos próximos da gente, com narrativas tão emocionantes, a gente precisava transmitir esse sentimento para as ilustrações também. Entrando um pouco nisso do processo... Desculpa, pode voltar um pouquinho, rapidinho. Entrando nisso do processo também, eu vou mencionar o Rafael, que nos ajudou com toda a questão técnica do site. Projetos têm erros e acertos, e tem obstáculos, né? Soluções, problemas, e a gente vai encontrando isso ao longo do caminho. Como designer, eu tinha entrado, a ideia inicial era criar um site. Nós íamos fazer um site dinâmico, interativo, uma coisa com carrosséis. A gente estava com uma ideia bem maior e a gente acabou tendo que optar pelo Tainacan, por causa que nós tivemos nossas limitações, nós tivemos nossos problemas no processo, né? Porque todo projeto tem isso. Então, o Rafael cooperou com toda essa parte, nos ajudou. O design, a identidade visual do museu não foi feita só por mim, né? Foi feita por cada um, e cada opinião, cada detalhe, foi uma questão da equipe mesmo. Pode passar. Aqui vocês podem ver, então, o nosso produto final, que foi o banner final, assim, depois de todos esses cômodos, depois de todos esses detalhes, essas opiniões, foi feita a planta da casa, né? Novamente, nada muito técnico, uma coisa mais abrasileirada também, que é o foco do nosso público, né? O Brasil, a população brasileira que mandou boa parte desses objetos, e também tivemos pessoas internacional, e isso tudo com essa questão na planta da casa, que fosse uma coisa muito aberta também. Além da planta, por exemplo, se nós fizéssemos cômodos que fossem fechados, não seria uma coisa tão convidativa, né? E a gente quer convidar vocês a entrar na nossa casa, né? Vem a nossa exposição com objetos de vocês, com objetos de todo mundo. Então, uma coisa aberta a visitações. Pode passar. Aqui vocês podem ver mais perto, nós temos a nossa ruinha, uma placa com aberto para visitações. Então, toda essa questão do design foi feita com muito carinho, muito bem pensada e com parte de cada um. E parte dos doadores também, né? Por causa que, às vezes, nossos conceitos mudaram vendo os objetos, lendo as narrativas. Às vezes, a gente pode ler alguma coisa que mudou a nossa percepção de um objeto, de um cômodo. Tiveram muitas discussões e foi bem interessante ver o resultado disso, o reflexo disso na planta da casa, no resultado final todo da identidade visual. E voltando um pouco na questão da plataforma do Tainacan, agora eu vou passar a palavra para o meu colega Leonardo, que vai explicar um pouquinho mais sobre isso.
Obrigado, Rafaela. Primeiro, boa tarde a todos. Meu nome é Leonardo Monteiro Alves. Eu sou graduando do terceiro semestre do curso de Museologia. E assim como a Rafaela, também eu sou um integrante um pouco mais recente. Eu estou no museu desde dezembro de 2019. E a minha parte, minha parte principal onde eu vou atuar é no núcleo de pesquisa que vai se dar na parte da documentação e na parte da descrição do objeto. Antes de começar a adentrar nesse aspecto, gostaria de informar a todos que o museu ele recebe as doações dos objetos sempre. Nós não abrimos uma exposição só para receber esses objetos e depois fechamos. Não, ele está aberto a todos a qualquer momento para que se possa preservar essa memória, essa identidade de todas as pessoas. Sendo um pouco diferente daquele tradicional museu que muitas vezes evidencia as memórias mais históricas dos grandes homens, a gente prefere atuar numa parte mais humana, mais do povo. Pois bem, como é que a pessoa, então, como é que esse processo que se dá para o objeto, para a pessoa compartilhar a sua memória e depois, no final, ele estar exposto e conservado e preservado dentro do nosso museu? Primeiro passo, a pessoa vai ter que adentrar o nosso site, procurar a página onde é para compartilhar o seu objeto. Dentro dessa página, a pessoa vai encontrar um formulário do qual nós necessitamos de alguns dados específicos para documentação museológica. Não significa que todos esses dados que estão sendo solicitados serão mostrados no final para as pessoas quando visitarem e olharem os objetos que estão compartilhados. E como é que a gente faz essa divisão? Uma coisa que eu gostaria de pronunciar primeiro é que a nossa curadoria do museu é uma curadoria coletiva. E por que eu quero dizer isso? Porque a pessoa, quando ela vai doar a sua memória, a sua foto do seu objeto, quando ela vai compartilhar, ela tem autonomia para selecionar qual a categoria de acervo que nós criamos, que ela gostaria que o seu objeto fosse inserido, e dentro dessa categoria vai abrir, então, uma subcategoria do como essa pessoa olha para esse objeto. Aqui eu destaquei um exemplo quando se põe em pessoas, e ali dentro de pessoas a gente pode ver que tem amigos, parentes, algum professor, ou seja, tem subcategorias que a pessoa se sinta à vontade para selecionar como ela quer botar na nossa exposição, como quer ser inserido e preservado essa memória. Após essa etapa, então, nós vamos ter uma parte que seleciona a imagem e a parte da narrativa, que volto de novo a destacar outro aspecto da curadoria colaborativa, que nós não narramos a história desse objeto. O doador, a pessoa que compartilha essa narrativa com a gente e que constrói essa exposição, esse museu, não é algo que nós fazemos, é algo colaborativo em que todos participam dessa montagem. É claro que outro aspecto que a gente também dá é como a pessoa gostaria de se auto-chamar dentro do seu objeto na exposição, podendo utilizar apenas as suas iniciais, apenas o seu sobrenome, o seu nome completo ou algum apelido. E a pessoa tem que aceitar, então, o nosso termo de aceite, que representa que nos dá autorização para nós utilizarmos a sua narrativa e a imagem que está sendo doada para fazer parte do nosso acervo e de futuras exposições. Pois bem, qual é então o processo que se dá nessa construção dessa documentação museológica? Após a pessoa fazer todo esse registro e clicar em enviar para o museu, vai ser gerado então um PDF com todas essas informações, que vai ser enviado para o nosso e-mail. Após isso, nós iremos pegar esse PDF, nós trabalhamos com uma planilha inicial do Excel, onde nós iremos botar um número provisório, nós iremos filtrar toda a narrativa. Se faltar algum aspecto, dependendo de alguma coisa que a gente vê que pode ser comentado, pode ser modificado, nós entramos em contato, passando por essa filtragem de onde é que ela pode ser inserida, onde é que ela pode ser realocada, o que está escrito, como é que está escrito, de competência para ir para a nossa exposição,
nós então inserimos ela numa segunda planilha, que já é uma planilha separada naquelas 5 categorias que foi explicada antes, para com todos os aspectos essenciais para então nós transferirmos para o Tainacan. Aqui eu trouxe um outro exemplo de planilha, que é a planilha referente à nossa exposição própria. Ali embaixo vocês podem ver que ela já está subdividida pelos cômodos. E todas essas informações que estão nessa planilha são as informações, são os metadados que serão inseridos, então, no Tainacan. Então, nós chegamos na parte do Tainacan. Como a Rafaela havia mencionado antes, a nossa ideia antes era fazer uma exposição, um site, um carrossel, algo totalmente diferente. E o que aconteceu? Nós conversamos com o nosso programador e ele falou que, pelo curto espaço de tempo que nós tínhamos, não teríamos como realizar uma exposição, criar um outro site para fazer a exposição. E nos sugeriu, então, a ideia do Tainacan. O que acabou se diferenciando? Se forem acessar o nosso acervo, verá que ele está dividido em 5 coleções. Já a nossa exposição, ela é apenas uma coleção, porque nós estamos usando uma nova função do Tainacan conhecida como taxonomia. O que seria essa taxonomia? Nada mais é do que um metadado específico, do qual a gente pode dar uma categoria para aquele objeto, do qual ele vai se reagrupar em todos os objetos que têm essa certa categoria. Ou seja, percebam que toda essa filtragem que a gente faz, desde a escolha para onde a gente gostaria de botar, que seria a taxonomia, de qual cômodo, o nome, a narrativa, todo esse processo, toda essa filtragem vai se dar, então, agora nessa etapa do Tainacan, do qual eu e a minha colega Nara começamos a fazer essa inserção. Aqui eu trouxe a página branca do Tainacan, a página crua, onde é que a gente inseria cada dado. E se vocês puderem observar, nessa última parte ali, chamada de cômodo, essa é a parte da taxonomia, onde eu seleciono qual seria a taxonomia desejada para que eles se reagrupassem. Quando nós olhamos a exposição locadas nos 10 cômodos, cada um daqueles cômodos é um agrupamento das taxonomias dentro dos objetos. E por que essa foi a melhor medida? Para vocês terem uma noção, o nosso site ele conta agora com um acervo de 690 objetos. Antes, nós tínhamos 246. Só nessa chamada para essa exposição, nós recebemos 444 objetos. E, em conversa com o nosso programador, com o Rafael, ele nos informou que esse seria o melhor modelo para que a gente não criasse coleções dentro de coleções, o que não seria o essencial para fazer essa exposição. Então, dentro do Tainacan, esse foi o melhor modelo de exposição que a gente achou. É claro que a gente sabe que o Tainacan ele não é um plugin usado para fazer exposições, e sim ele é um plugin para criar repositórios de informação dos museus. Mas a gente conseguiu, de uma maneira muito rápida, conseguir fazer essa mudança. Aqui, então, eu trago como seria a parte final, então, como é que o visitante, ao entrar no site, ao clicar no cômodo e selecionar qual o objeto que ele quer visualizar, como vai se dar, então, esse contato com o visitante. Então, vai ter primeiro o título, logo abaixo vai ter a foto no tamanho, na dimensão que a pessoa compartilhou com a gente. Logo abaixo, então, nós vamos ter, de novo, a foto. Nós temos 2 plugins que nos permitem o compartilhamento com as redes sociais, como o Facebook e o Twitter. Nós temos a narrativa, que é própria da pessoa que compartilha essa informação com a gente. Nós temos a descrição da imagem, que é a minha parte, que qual entra uma parte tanto de pesquisa, da qual muitos objetos, às vezes, eu tenho que buscar mais informações na internet, como é o material que foi produzido, como é a dimensão dele, qual é a profundidade, qual é a utilização dele e por que é interessante nós botarmos essa descrição. De uma forma de tentar fazer uma acessibilidade maior para os visitantes, em pessoas que possuem baixa visão ou pessoas que são cegas, elas utilizam de ferramentas que o próprio computador permite ou o smartphone
que faça a descrição, faça uma leitura das coisas que estão escritas na página. Ou seja, a imagem, a pessoa, o programa não conseguiria ler. Então, essa pessoa só teria acesso a uma narração. Diferente no museu físico, do museu tradicional, em que alguns possuem peças que essas pessoas consigam, através do tato, visualizarem, imaginarem o que está sendo exposto, aqui nós trazemos, então, a narração do qual essa pessoa pode ouvir e visualizar essa imagem qual está sendo compartilhada. Logo abaixo nós temos, então, o doador, que volta àquele início ali que eu comentei, que aqui se enquadra como a pessoa gostaria de ser chamada, de ser nomeada, tanto pelo nome artístico, como pelo nome completo dela, como por uma abreviação, e logo por último ali o número no acervo do nosso acervo geral, que é o nosso primeiro acervo, não o acervo na exposição, que entrarei em outra qualidade dentro da questão da documentação museológica, que entrarei nas qualidades da pesquisa também dentro da museologia. Agora eu gostaria de passar, então, a fala para fazer o encerramento à professora Juliane. Bom, então, obrigada, né, a toda a equipe que está presente aqui nessa fala, e também a Nara Ávila, que está aqui na sala, Rafael Chaves, Rafael Nascimento, né? E bom, eu acho que a gente, né, apresentou um pouquinho a proposta do Museu das Coisas Banais e mostrou para vocês um pouquinho sobre a exposição e a concepção da exposição, né? Porque a exposição vocês podem visitá-la, né, no site do Museu das Coisas Banais, mas aqui a gente quis trazer um pouquinho de como é que ela foi montada, qual foi a ideia, qual foi a concepção, né? E reforçar, enfim, né, a importância, eu acho que desse tipo de trabalho colaborativo, né, que só funciona a partir, então, dessa relação que nós temos com os doadores, né, nós usamos, então, o site, nós temos as redes sociais do museu, né, que também permitem, né, esse diálogo com o nosso público, e, acima de tudo, né, nós temos pessoas, alunos, pessoas engajadas que participam do projeto, que colaboram com o projeto, e eu acho que na apresentação, né, de vocês fica muito evidente, assim, né, que é um espaço sobretudo, né, é um espaço de aprendizado, tá? E agora, então, vamos chamar a Silvana, né, e ficamos aqui à disposição para o diálogo. E agradecer mais uma vez a todos que estão aqui presentes nessa sala. Obrigada, Juliane, obrigada à super equipe da Juliane, do Museu das Coisas Banais. Esse trabalho é fantástico, né? A Juliane sabe mais do que ninguém, na verdade, o Museu das Coisas Banais hoje em dia se impõe, né, Juliane? Não adianta querer deixar ele de lado, existe uma demanda, existe uma curiosidade, existem pessoas que procuram e que obrigam a continuar com o projeto, né? Ele tomou vida própria já, ele já é independente. Eu acho muito legal, é óbvio que toda a apresentação de vocês foi muito bonita, mas o que me causa maior admiração é esse protagonismo que se dá para os alunos, Juliane, isso é muito bacana. É a forma como eles, de fato, vivenciam, experienciam a universidade com tudo que ela tem de bom, né? Poder trabalhar em equipes multidisciplinares, meninos extremamente motivados e muito talentosos também, né? Então, parabéns para todos, não só esses que estão aqui, mas outros tantos que já passaram, né, por esse projeto, por esse museu. Bom, dito isso, eu acho que a gente abre para as pessoas que quiserem fazer alguma colocação, se quiserem abrir o microfone, ou se quiserem falar pelo chat, também é possível. Tem muitos elogios ali. Bom, enquanto o pessoal vai se animando aí, é isso, né, Silvana? É um projeto de extensão, né? E tem vezes que a gente sabe que às vezes a gente eu nunca tive intenção de abandonar o Museu das Coisas Banais, né? Mas muitas vezes, com vários outros projetos que a gente desenvolve na universidade, né, a gente acaba deixando com um pouco de modo mais secundário, né? Acaba se envolvendo em outros projetos e tudo mais. Mas o Museu das Coisas Banais,
ele tem esse caráter, né? Ele tem esse caráter interdisciplinar e ele tem permitido um aprendizado fantástico para todos os envolvidos, né? E é tão legal quando eu escuto assim a equipe falar, quando eu tenho assim esses feedbacks, né? Quando eu vejo assim os alunos e depois também quando a gente vê assim ó, os profissionais, né, que saem da universidade e que de alguma forma passaram pelo museu e que o museu marcou a sua experiência, né? Então é muito gratificante isso, né? Realmente, uma experiência ótima. A Glaucia tem uma pergunta ali, você visualiza, Juliane? Tá, visualizo. A Gláucia, já voltamos a Gláucia, mas eu vi que tinha Mariane e Marco também abriram o microfone, né? Então, fiquem à vontade, porque eu acabei falando um pouquinho ali, né? Então, fiquem à vontade. A Gláucia pergunta se existe alguma linha de tempo determinada para enviar objetos, né? Deve ser no sentido de que se nós só aceitamos objetos antigos, né? E a gente tem aquela ideia também, né, de que o museu é um lugar que abriga coisas velhas, né? E não, né? Na verdade, os objetos são os objetos afetivos, os objetos que as pessoas consideram importantes, né? Então, não tem uma linha de tempo. Pode ser um objeto novo, né? Então, não tem. Desde que tenha, claro, uma memória, porque a pessoa vai fazer uma narrativa, ela vai dizer por que aquele objeto, né, é importante, o que significa aquele objeto, né? Mas não tem uma linha de tempo, não. Olha, Belém do Pará. Veja o alcance que tem essa sala aí, Silvana. E o pessoal, né? Muito legal. As redes sociais mostram sua força, né? A gente consegue chegar em muitos lugares hoje em dia com a divulgação nas redes sociais. Olha, o Guilherme tem uma outra pergunta, né? Daí vamos ver se alguém quer responder. Na opinião de vocês, quais foram os maiores desafios enfrentados durante o processo de realização da exposição? Joana, Leonardo, alguém gostaria? Rafaela? Posso falar um pouquinho? Falar um pouco, daí depois, se alguém quiser, se eu deixar de falar alguma dificuldade. Eu acho que uma das questões foi o próprio início, né, do recebimento, que teve aqueles objetos que a gente perdeu os dados, foi um desafio, né, buscar soluções também. Nossa, não está chegando, como chegaram só 4 ontem? Aí a gente foi investigando e percebeu esse problema de congestionamento, né? Então, teve algumas questões tecnológicas mesmo. Esse aí foi o primeiro problema. Depois, o recebimento de vários objetos, né, muito mais do que a gente imaginava no início. A gente não achou que ia ter uma abrangência nacional e internacional, porque no início já a gente recebeu objetos da Alemanha, do México, foram um dos primeiros, assim. Então, a gente ficou bem preocupado em como abarcar todos esses objetos que a gente recebeu, uma quantidade muito superior ao que a gente achou que teria que lidar no início, lá no início. Depois, quando começou a ver essa repercussão toda na internet, na mídia, a gente já sabia que ia ter um outro serviço para adequar, né? E aí surgiu a história da casa. Então, acho que essas questões tecnológicas sempre, a gente depende muito da questão as questões que o Rafael, que é o nosso, como que chama? Nosso cara da internet. Programador, a gente depende muito das coisas que ele pode, também tem outras ideias, né, nós somos as pessoas das ideias, o pessoal das artes e museologia, vamos fazer assim, e aí vem o Rafael e nos coloca no chão também, né, quais são as possibilidades de resolver, de apresentar, então essas questões técnicas. Alguém mais quer falar sobre isso, sobre as dificuldades? Eu acho que, complementando o que a Joana falou, daí é mais algo pessoal, e a Nara conseguiu agora nos acessar ali, mas eu acho que a maior dificuldade para mim foi como que nós íamos fazer essa divisão dos objetos doados dentro de uma casa, porque nada é feito por acaso
Nada é feito apenas por beleza estética, tem um sentido por trás. Cada cômodo ele foi pensado que atraia algo, que nos remeta a algo, o que está acontecendo, e o que eu digo isso? Se a gente pegar o escritório, ele é algo que, se forem avaliar, forem ver, são coisas que remetem a trabalhos acadêmicos, a trabalhos, a leituras. Se forem pegar o quarto das crianças, então, que é o que a gente mais teve objetos, é uma peça que nos remete bastante à infância, a bastante memórias voltadas para a infância. E fazer essa divisão de 444 itens, olha, gente, não foi nada fácil. Não foi muito debate, muita discussão, ler narrativa, olha para o objeto, onde é que isso aqui pode se encaixar de uma maneira melhor, como é que isso vai fazer um link com a descrição da peça, o que esse objeto vai ligar a um outro objeto. E eu acho que o essencial é que, assim, é para mostrar que mesmo um patinho de borracha, mesmo um caderno, uma caneta, ele traz uma memória, independente do local onde a gente está na casa, que a gente parece que é alguma coisa banal, ele traz uma memória afetiva, ele traz algo por si, ele remete a algo, ele é algo muito especial para alguém. Só vou fechar aqui, e eu estou vendo a Mariane, que está com a câmera aberta aqui, né, e pediu a palavra, e aí já passo a palavra para a Mariane, né? Mas então, né, Guilherme, eu acho que Joana e Leonardo já apontaram, né, algumas dessas dificuldades, e antes, na própria fala da Rafaela, ela também tinha apontado outras, né, que uma coisa são as ideias, né, então nós temos muitas ideias, outra coisa é como efetivamente transformar essas ideias em algum produto, né, e isso tanto é um desafio para uma exposição física, né, quanto para uma exposição virtual. Então havia sempre esse diálogo, né, com o Rafael, programador, de, olha, nós temos uma ideia, isso é viável? Não, não é viável, né? Ou ele apresentava também soluções para os nossos problemas, né? Então, mesmo que nós, hoje em dia, né, todo mundo mais ou menos consegue se manejar nesse mundo virtual, é capaz de fazer um WordPress, ou mesmo trabalhar com ferramentas como o Tainacan, é muito importante ter esse suporte, né, de alguém da área da programação, principalmente para a organização de uma exposição, né, que eles vão nos orientando, né, sobre as possibilidades técnicas da exposição. Mas nós ganhamos muito, né, com com a vinda da Rafaela, né, para a equipe, porque ela conseguiu dar essa cara, né, ela conseguiu dar essa cara para a exposição, porque do mesmo modo que nós precisamos, né, de um programador que nos auxilie nessa parte mais técnica, essa parte visual, como é que nós vamos apresentar uma casa, né? Eu seria incapaz de fazer esses desenhos, fazer essa planta, fazer esses desenhos com todos os detalhes, né, que ela fez. E essa solução, então, vamos distribuir os objetos dentro da casa. E esse problema que Leonardo aponta, onde ficam esses objetos? Então, tinham discussões intermináveis, né, de bota no quarto, tira do quarto. Então, na verdade, tinham discussões desde o ponto de vista técnico até o ponto de vista forma de apresentação da exposição e até uma própria discussão sobre como organizar, né, esse material para a exposição, né? Então foi um desafio, enfim, né, nós esperamos que vocês gostem, né? E foi a solução que nós encontramos, usar o Tainacan, então, que é um plugin do WordPress, ele é usado, né, como disse o Leonardo, ele é um repositório digital, ele é um lugar onde tu consegues colocar acervos, né, acervos digitalizados, e nós utilizamos ele para uma exposição, algo que também não é muito comum, né, geralmente ele é usado com uma outra finalidade, ele é usado para apresentar acervo, né, e nós tentamos dar essa cara de exposição, e eu acho que o trabalho da Rafaela foi fundamental, né, nesse processo, tá? Não sei se respondemos, né, Guilherme, mas foi mais ou menos por aí. Então, houve desafios de todo tipo. Acho que é a Mariane, né, Mariane? Sim. Uma boa tarde a todos. Eu gostaria de parabenizar a Juliane e a equipe pelo trabalho que eu achei fantástico. E eu trabalho na Faculdade de Agronomia, como engenheira agrônoma da universidade, e eu
dentro da faculdade de agronomia, o que eu mais encontro são objetos. Sabe, a professora Silvana, o que eu corro o dia inteiro para reunir a memória do meu curso, da minha casa. E quando eu encontrei esse convite da equipe, que dizia objetos que aproximam dentro de casa, eu acho que tem muito a ver com a minha ideia do que eu estou procurando um grupo para trabalhar essa ideia. Porque eu considero a FAEM a minha segunda casa. E dentro desses objetos que aproximam, quando eu falo com ex-alunos, ex-professores, ex-técnicos administrativos, porque a FAEM forma alunos e manda para o mundo inteiro. A FAEM se torna internacionalizada, vamos dizer assim. E todos têm esse sentimento de pertencimento, e falam da FAEM como a segunda casa. E todos têm memórias, fotos, pertences do tempo do curso, do tempo que frequentaram a instituição. E eu acho que eu vou lançar uma sementinha aí para vocês, se alguém quiser se associar comigo, e a gente criar um grupo, então, objetos que aproximam dentro de casa, ou seja, dentro da FAEM. Se vocês tiverem interesse, a Juliane tem o meu contato, né, Ju? Tem. E a gente pode pensar junto alguma coisa que eu tenho certeza que vem muita coisa legal, que o pessoal vai participar com certeza, fornecendo imagens, sei lá, muita coisa legal vai aparecer e a gente pode criar essa documentação virtual. Eu não sei se eu uso as palavras certas, porque como formação de agronomia eu não tenho esse linguajar que vocês têm de trabalhar tanto na plataforma virtual como na área de museologia e usar esses conceitos. Mas eu gostaria de deixar essa sementinha aí e agradecer a oportunidade de estar manifestando essa minha vontade de ter esse grupo ou trabalhar numa equipe como esta, que eu achei brilhante. E essa ideia de compartilhar, fantástica. Obrigado, gente. Legal, Mariane. A gente havia falado muito brevemente, né? A tua sementinha está em processo, tá? Mas o que nós tínhamos pensado era no memorial virtual da FAEM, né? Numa proposta de memorial que a gente já vem trabalhando desde 2017, tentando identificar objetos, não concretizamos ainda, né, Mariane? Mas essa possibilidade do virtual agora está se colocando. E desde o início, o que nós dependíamos era de achar uma equipe. Está lançado o convite. Muito legal. Obrigada, né, Mariane, pela provocação, né? E agora a Silvana diz que já estão em processo, né? Eu ia dizer para a Mariane que uma possibilidade seria, né, nós criarmos uma coleção da FAEM, né, de objetos banais entre aspas, né, da FAEM dentro do Museu das Coisas Banais, né? Então, daqui a pouco a gente pode encontrar alguns caminhos de trabalho aí juntos, né? E essa questão que tu trazes, né, Silvana, do virtual se impondo, né? Talvez de uma forma, não exatamente da forma que nós gostaríamos, né? Mas de qualquer forma nós fomos jogados para dentro do cyberespaço, né? E acho que estamos tentando, né, nos sair mais ou menos bem dessa, e eu acho que esse projeto mesmo aqui, das salas, né, de conversa, do tão longe, tão perto, né, é um dos resultados positivos, né, dessa virtualização e dos usos que a gente tem feito da internet, né. Eu vi uns comentários aqui do pessoal, né, falando alguém do Chile que não perde uma conversa, e outras tantas pessoas, né, que estão longe, mas estão perto, né. Então, para nós também foi uma oportunidade bem legal, né, de estar aqui conversando, apresentando a equipe, né, mostrando quem efetivamente trabalha, quem faz, o que faz, né, vendo assim os alunos tão envolvidos, né, e tão dedicados. Então, enfim, acho que o virtual veio aí para se impor, né, e também não podemos vê-lo assim de uma forma catastrófica, né, acho que a gente tem que ver pelo lado bom, né, meio poliana, assim, ver o lado positivo desse momento, né. E Mariane, então podemos conversar, aí podemos somar ao processo já desencadeado, né, com a PREC, ou também podemos pensar, né, em, de repente, criar alguma coleção, algo assim, algo eu imagino que nós vamos encontrar muitas coisas, porque
Quem não conhece a história da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, nós temos 136 anos de história, é a única universidade, é o único curso de agronomia que tem ação ininterrupta desde a sua formação, e é rica de história, gente. Isso aí nós não podemos não perder essa oportunidade da gente se encontrar nesse contexto de objetos que aproximam. Que legal. Alguma questão no chat que bacana ver a família dos alunos presente na sala, os doadores dos objetos também vieram, isso é bacana. Muito legal, muito legal. Uma coisa legal, eu perdi o nome da pessoa, mas mais para cima ali no chat tem uma professora lá de Itajaí que participou com os alunos. Como que é o nome? Maria de Fátima. Isso, que ela está presente aqui, vários trabalhos que vieram, vários objetos eram dos alunos dela, e teve também uma participação da Edna, essa eu entrei em contato bastante pelo Face, ela participou no grupo de idosas, no grupo de arte para pessoas idosas. Então, também tem várias participações na nossa exposição desse grupo. Então, tem essa questão da exposição ser usada nas aulas, né, como um dispositivo, assim, para as aulas. E também, só reforçar aquilo que o Leonardo já falou, que fora as chamadas para exposição, as pessoas que têm interesse em participar nesse sentido, com turmas, né, com grupos, ou mesmo compartilhar a qualquer tempo, sem ser diretamente para alguma exposição, é só acessar o nosso site e usar lá o nosso formulário, e ele vai direto o objeto, se tiver de acordo com a lógica, né, do museu, com as nossas regras, vai ser inserido diretamente no acervo. Se responde a pergunta do Guilherme, e a Juliane leu. Sim, sim. Bom, é uma pergunta bem complexa, né, Guilherme? Bom, então, em relação a objetos banais, né, que remetem a questões traumáticas, especificamente no acervo do Museu das Coisas Banais, nós temos poucos objetos, tá? Geralmente as pessoas que compartilham os objetos conosco, elas né, compartilham objetos que trazem memórias até, vamos dizer assim, mais felizes, tá? Mas há alguns casos, sim, né, de objetos que remetem a situações de dor, por exemplo, de perdas, né? Então, eu me lembro até dos primeiros objetos que nós recebemos, né, objetos que remetem, por exemplo, a separações, a morte de familiares, né, porque muitos objetos, eles têm essa função, né, eles são transmitidos, eles são herdados, né, então, aparece, como disse a Joana, né, aparece muito essa questão do luto, né, esses objetos que remetem a perdas, que remetem a ausências, né, então, nosso acervo tem, sim, né, alguns desses objetos. A questão é que, por exemplo, as narrativas que vêm, né, que acompanham esses objetos, elas são fornecidas pelos próprios doadores, né, então ali eles contam a história desses objetos, né, então nesse sentido, nós não temos uma narrativa sobre a narrativa deles, né, nós trabalhamos muito mais com a exposição desses objetos, né, mas existem, claro, objetos que remetem à dor, à perda, a luto, tá? E aí eu acho que a segunda parte seria até uma outra pergunta, né, como é que a gente lida com essa questão do trauma, né, no espaço museológico? Então, no nosso caso, nós trabalhamos muito mais, então, isso que eu mencionava, né, nessa perspectiva de mostrar, né, nessa perspectiva até de sensibilizar a partir das próprias narrativas, né, mas existem vários museus, né, vinculados a questões de dor, de trauma, etc., né, e que abordam de diferentes maneiras, né, mas muitas vezes nesse aspecto afetivo e pedagógico, quando é, por exemplo, quando são casos de museus que abordam traumas coletivos, como o caso do próprio Holocausto, que tu mencionas aqui, ou de outras tragédias, né, nós também temos um outro projeto envolvendo o Memorial da Boate Kiss, né, que nós vamos trabalhar
estamos, né, trabalhando na parte do memorial virtual às vítimas, né? Então, a ideia é muito no sentido de desses lugares ou desses objetos, né, remeter aquelas situações, sensibilizando as pessoas, sensibilizando o olhar das pessoas para aquele acontecimento, né, e muito nesse caráter pedagógico, né, de que aquilo não pode ser repetido, ou, né, que naquilo não pode ser esquecido, né. Então, esse trabalho, né, da nossa interpretação sobre, no Museu das Coisas Banais, até agora ela é um pouco mais limitada, né? Nós escrevemos sobre isso, nós escrevemos artigos, nós participamos de eventos onde a gente discute essas questões, mas na plataforma do museu propriamente dita, são as próprias narrativas que falam dessa dor, né, relacionada aos objetos. Não sei se respondi, né? Ok, a discussão está muito interessante, foi muito proveitosa, essa um pouco mais de 1 hora com vocês aqui. Para as pessoas que estão até na sala, fica gravado, nós temos essa gravação, depois a gente converte, disponibiliza no YouTube, vai ficar na página da PREC, na página Tão Perto, Tão Longe. Às vezes algum professor, resolve fazer um bom uso dessas falas, com certeza é um material interessante. Então, eu quero agradecer a todos vocês que participaram, e aguardamos, de repente, boas notícias, né? Outras vindas de vocês. Eu queria também divulgar, porque tem muito a ver com o tema discutido aqui hoje. Amanhã nós teremos uma outra conversa, amanhã com a professora Rosemar Gomes Lemos, e o título é Patrimônio Imaterial em Meio Digital, a criação do Museu Afro Brasil Sul. É um outro museu digital, virtual, que está surgindo dentro da UFPEL, é uma iniciativa da professora do Centro de Artes, e também, com certeza, teremos boas discussões sobre essas questões tão interessantes. Tá? Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Agradeço. Se alguém ainda tiver alguma dúvida sobre certificados,